Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Unidos por Peniche, um espaço de reflexão onde debatemos o passado, o presente e idealizamos o futuro do nosso concelho. Hoje vamos falar de um tema que combina tradição, inovação e pertença. Vamos falar de gastronomia e vamos falar de gestão de eventos. Temos connosco uma convidada de excelência, com um percurso notável na valorização dos recursos do mar português, da inovação alimentar e da promoção do território através de eventos de impacto nacional e internacional. Natural de Peniche, Patrícia Borges é docente, investigadora, empreendedora e promotora ativa de uma gastronomia sustentável e identitária. Tudo temáticas e assuntos que podem ter um contributo muito importante enquanto motores do desenvolvimento do nosso território. Patrícia, muito obrigada por estares connosco. Obrigada, eu. Começo aqui, obviamente, também por aquilo que é o teu percurso profissional, a tua vasta experiência e também a ligação de sempre ao mar. Para quem ainda não conhece o teu trabalho, apesar de eu reconhecer que não só no concelho de Peniche, não só na região oeste, mas em grande parte daquilo que são os concelhos do nosso Portugal, já tens, digamos, um reconhecimento pelo teu trabalho, mas há sempre uma outra pessoa que ainda não tem bem a noção da dimensão do trabalho que tens desenvolvido. Como é que nasceu esta paixão pelo mar e pela gastronomia, Patrícia? Então, vamos lá por partes. Para começar, pela gastronomia. Portanto, eu formei-me na Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril. Na altura comecei na escola profissional, com aquilo da 12º ano, e eu gostava muito da parte de restaurante-bar. Entretanto, gostava muito de gestão hoteleira. Infelizmente, na altura, a média era altíssima, quase 17 valores, eu fiquei um bocadinho abaixo e então acabei por ingressar no curso, na licenciatura de Cozinha e Produção Alimentar, pronto. E a partir daí, então, digamos que deixei tanta parte do bar e do restaurante para começar a direcionar mais para o caminho da cozinha, pronto. Esse foi então aqui o início do meu percurso enquanto profissional, pronto, aqui da área da gastronomia. Por outro lado, esta paixão, esta ligação, que acaba por ser paixão e ligação ao mar, acaba por acontecer enquanto docente da STM, que acaba por estabelecer aqui alguns contactos com algumas entidades ligadas, sobretudo entidades públicas, ligadas ao mar, como é o caso da Doca Pesca, não é? Que na altura, e concretamente em 2012, me convidaram para fazer a abertura da campanha da Cavala, que foi a primeira grande campanha que na altura o governo levou a cabo, ou seja, foi a espécie que se achou na altura que era premente promover. Então, nesse caso, a escola foi convidada, eu, enquanto docente da escola, encabecei o projeto e depois, a partir daí, portanto, as iniciativas foram muitas, a campanha abriu aqui, mas necessitávamos de mostrar todo este trabalho e fazer toda esta divulgação ao longo de todo o país, ou seja, fui a vários municípios, sobretudo municípios costeiros, claro, não é, com ligação ao mar. Acaba então, como estavas a referir há pouco, por estabelecer ligações com outros municípios, não é? E acabo então por começar a fazer também trabalhos para outros municípios, sempre no âmbito das pescas e da promoção, e desde 2012 até agora, pronto, este caminho tem sido sempre contínuo, sem interrupções, cheio de projetos e, basicamente, para responder à tua questão, estas são as ideias-chave. Não, muito obrigado, Patrícia, e acho que de uma forma sintética resumiste muito bem, deste aqui um aspecto geral do teu vasto percurso. Concordas que este percurso é muito alicerçado naquilo que é a identidade local, e quando digo local, obviamente, logo na primeira montra o concelho de Peniche, mas também naquilo que é a entidade local, digamos, dos outros concelhos com portos de pesca e com zonas costeiras, que tiveste sempre aqui uma ligação, por um lado, àquilo que é a identidade, àquilo que é os nossos recursos endógenos, mas também àquilo que é a inovação. Ou seja, eu acho
muito do sucesso do teu trabalho é obviamente a tua competência, a tua dedicação, mas também é muito esta capacidade que tu tens de agarrar daquilo que é um produto tradicional, um produto sustentável, mas depois dar aqui uma vertente de inovação que depois acaba por valorizar esse produto. Concordas com esta observação? Sim, eu compreendo, pronto, a questão e concordo perfeitamente, ou seja, eu acho que é muito importante aqui a parte das raízes, é extremamente importante. Neste caso, quando falamos aqui a parte das raízes, não estamos só a falar aqui da gastronomia tradicional, estamos a falar, por exemplo, no caso do mar de espécies que a nós nos dizem muito, não é? Vamos imaginar o caso da sardinha. A sardinha é uma espécie, não é, que está associada à nossa cultura, não é? Quando pensamos Portugal, pensamos automaticamente sardinha. Claro. No entanto, o que é que acontece? As coisas vão evoluindo, é normal, e as gerações vindouras acabam por adquirir hábitos completamente diferentes, não é? Das gerações passadas. Vou dar um exemplo muito simples. No passado as pessoas não comiam hambúrgueres com frequências, atualmente as pessoas, não é, comem hambúrgueres de carne com muita frequência. O que é que acontece? Os produtos transformados têm sofrido alterações. Obviamente que todas as empresas que se posicionam dentro deste mercado e que querem fazer boas vendas têm que se adaptar, não é, ao mercado atual que está sempre a sofrer transformações. Daí qual é a minha ideia? É pegar as espécies, em primeiro lugar a minha premissa é que têm que ser sustentáveis, claro. Ou seja, têm que estar muito disponíveis no mar, grande quantidade, não podem ser espécies ameaçadas, porque senão não tinham lógica. As espécies ameaçadas nunca devem ser promovidas de forma alguma, mas tentar dar uma roupagem diferente, ou seja, criar produtos apelativos para que possam ser comidas não só pelos mais velhos, mas sobretudo para os mais novos que têm hábitos alimentares diferentes daqueles que nós tínhamos no passado, não é? E daí que o comer peixe, sobretudo quando estamos em fase de crescimento, sobretudo por causa da questão dos ômegas, é extremamente importante. Só que muitas vezes temos que vestir aqui o peixe de outra forma para conseguir convencer os nossos jovens, não é, a comê-lo. Muito bem, muito bem. Ou seja, Peniche tem uma ligação histórica ao mar e à pesca. Sabemos que essa herança pode e deve ser transformada numa vantagem competitiva para o território e temos de trabalhar nessa vertente. Mas a pergunta que eu te colocava era se podes identificar produtos e, mais do que produtos, práticas locais que consideras subvalorizadas e que deviam de ser mais promovidas. Bom, tentando responder aqui a essa questão. Nós temos uma identidade, mas eu penso que muitas vezes essa identidade às vezes está um pouco esquecida, está pouco vinculada, está pouco acentuada, e todos nós precisamos ter referências. Pronto. O caso da pesca para nós, não é? É uma identidade, ou seja, nós vivemos aqui num local que tem uma forte associação à pesca, mesmo que tu não trabalhes diretamente com a pesca, não é? Mas a pesca faz parte, é parte intrínseca da nossa cultura. Daí que, por exemplo, eu sempre achei que os nossos jovens, mesmo aqui a nível das escolas, okay, não sei em que disciplina, possivelmente poderia não ser história, mas outra disciplina, como é que se chama aquela disciplina? Cidadania, por exemplo, que a questão da pesca deveria ser abordada, nem que fosse de uma forma superficial, mas que se deveria explicar a esses jovens, e não só os jovens, não é, a importância que a pesca tem para o território, porque é uma coisa que eu penso que há muita gente que desconhece aqui, é a importância da pesca. E, efetivamente, quem está ligado ao setor do pescado reconhece evidentemente que nós temos o melhor porto de pesca do país, sem dúvida, a nível de infraestruturas, o que mais fatura, mas quem não está ligado à pesca, por vezes a questão aqui do porto passa-lhes aqui um pouco ao lado. Eu acho que isso devia ser uma questão mais evidente para todos, ou seja, que nós devíamos aqui defender a pesca de outra forma, não é? Valorizar mais a figura do pescador de várias formas, assim como, por exemplo, como existiram agora várias homenagens no Dia do Pescador, acho que isso devia ser feito, porque são pessoas que trabalham muito, que
têm um tempo muito ocupado, têm uma profissão de risco, contribuem muito para a nossa economia, é uma profissão que também está em vias de extinção, mas às vezes as pessoas não se lembram de muitas coisas, do sacrifício que eles têm feito, porque basicamente, se nós formos a ver no passado, esta terra foi erguida por pessoas que dependiam do mar, não é? Que viviam do mar. E então eu acho que isso devia ficar perpetuado de várias formas, pronto. Muitas eram os restaurantes, se calhar, saberem explicar aos seus clientes que receitas é que estão a vender e qual é a origem daquelas receitas, neste caso estamos a falar tudo de receitas do mar, se calhar poderia haver mais exposições relativas à pesca, ok? As próprias escolas haverem grupos de trabalho onde se pudesse ensinar às crianças as diferentes artes de pesca, elas poderem assistir, ok, de alguma forma, por exemplo, a um lance de pesca, ou seja, há aqui uma série de coisas que eu acho que deviam ser constantes, está bem? A pesca devia estar mais presente no nosso dia-a-dia e não estar presente apenas para aqueles que vão para a lota. Estou a perceber. Ou seja, eu não sei se é não, estou a perceber muito bem, ou seja, garantir que a tradição vai passando entre gerações. Geração para geração, sim. Muito bem. Patrícia, depois aqui numa vertente até e também empresarial, sabemos que tens levado Peniche e os seus sabores a eventos como a Volvo Ocean Race, Peixe em Lisboa, à própria CISAB, entre muitos outros, estou a referir só 3 de grande dimensão. Que impacto têm tido estas ações na imagem e reconhecimento do Conselho? Com certeza um impacto positivo. Sim, isto porque o impacto no sentido que é assim, quem me conhece, não é? Pronto, que são as pessoas que vivem neste meio da pesca, mais os empresários, não é? O facto de eu lá estar é como se levasse Peniche agregados a mim, não é? Porque não consigo fazer aqui a separação, por mais trabalhos que eu esteja a fazer, vou dar um exemplo, agora estou com um projeto enorme em Almada, ligado ao mar, no entanto, obviamente, eles sabem que eu sou de Peniche, ou seja, tento levar sempre Peniche comigo, não é? Como se fosse uma representação, ou digamos, como se fosse uma embaixadora, não só de Peniche, não é? Porque quando estou noutros territórios tenho que fazer o melhor e às vezes ali estou a representar aquele território, não estou a representar diretamente Peniche, mas o facto de eu ser Peniche, as pessoas, quem me conhece, não se esquece. E eu acho que é extremamente importante para Peniche existirem pessoas que divulguem o Conselho. Acho que Peniche poderia ter uma divulgação maior. Aliás, eu também tenho investimentos feitos em Peniche, como existem muitas pessoas que têm, e para nós é importante, não é, que as pessoas investam, que tenham retorno, que possam continuar a investir mais, que se criem postos de trabalho, não é? Que se crie aqui um território harmonioso em que as pessoas venham à cidade, sejam bem acolhidas, seja nos alojamentos, seja nos restaurantes, que possam levar as crianças a parques de diversões condignos, pronto, que tenham atividades, sobretudo que tenham coisas para fazer, como é o caso, por exemplo, da Fortaleza, que é um espaço, não é? Ótimo, que é uma referência, das primeiras coisas quando alguém me pergunta o que é que vai visitar em Peniche, ou seja, tem que haver aqui um conjunto que não pode ser só um bom restaurante, um bom hotel, tem que haver um conjunto de infraestruturas que tragam as pessoas cá, muitas delas que nós já estamos a ver, cada vez existem mais pessoas a residirem no Conselho, não é? Mas se não formos todos a crescermos proporcionalmente, é difícil captarmos mais investimento e mais pessoas para o nosso território, ou seja, tem que haver aqui um desenvolvimento proporcional. Não, Patrícia, usaste um termo que é um termo muito feliz, é termos um conselho harmonioso, ou seja, é um conselho que tenha em consideração todas essas questões que referenciaste, e o termo harmonioso é mesmo isso, é ter essa questão das infraestruturas, da atratividade, dos eventos, aliados obviamente, como nós já falámos no início da nossa conversa, aliados àquilo que é a tradição, mas também à inovação, mas como tu disseste, e muito bem, de uma forma harmoniosa. Ou seja, que exista aqui uma complementariedade, que tenha aqui um efeito multiplicador depois na economia e, portanto, não posso estar mais de acordo. Ainda há pouco referiste e muito bem, referenciaste a questão da tradição, até a ligação
digamos, daquilo que é o nosso porto de pesca às escolas e à educação. Nós, no nosso programa eleitoral, temos uma parte do programa que fala na questão da criação de espaços de transmissão da cultura do saber fazer, que entra é claramente aquilo que também estavas a referenciar. Obviamente que isto é mais uma oportunidade para cruzar a tradição e a inovação e garantir que as tradições vão perdurando no tempo. Dentro deste âmbito, e considerando também a tua participação em diversos eventos, eu queria aproveitar o momento também para falar de um evento que vamos realizar no nosso concelho e que pretendemos levar a cabo, que é a Bienal do Mar. A Bienal do Mar, suas artes, suas gentes, enquanto evento inovador, multidisciplinar, que celebra a relação entre o concelho, o oceano, colocando em destaque as áreas que tu tão bem representas, a sustentabilidade, o turismo, a nossa gastronomia e, obviamente, aqui sob o chapéu sempre da economia azul. Tendo aqui, obviamente, os principais objetivos são isso mesmo, valorizar a gastronomia, a questão da cultura, tradições e a oferta turística de Peniche. E depois também aqui dar uma vertente que, por vezes, nós acabamos por não completar, que é estabelecer um espaço de encontro e intercâmbio nacional e internacional de ideias entre profissionais, académicos, artistas e público em geral, fomentando a colaboração e a partilha do conhecimento, até aqui um bocadinho agregado nesta questão também que tem a ver também com o concelho harmonioso e cosmopolita, que tenha atratividade. Diz-me uma coisa, entendes que um evento desta tipologia seria essencial até para promover aqui uma congregação de boas vontades para, digamos, construirmos um concelho sustentável, mas também pujante do ponto de vista económico. O que entendes, Patrícia? Sem dúvida. Eu sempre achei que é imprescindível que o município tenha um evento, okay, que não seja só diversões para crianças e concertos, ok? E uma feira, que é aquilo que é o tradicional, não é? Que neste caso não é encabeçado pelo município diretamente, não é? Pronto. Mas que quem realiza muito bem, sempre achei que a festa excelente, mas acho que aqui o município devia ter um evento com ligação ao mar, sem dúvida, porque é a continuação, lá está, da nossa identidade. Acho que a Bienal tinha toda a lógica, porque a Bienal, pelo aquilo que eu entendo e que eu depreendo do que é a Bienal, é um conjunto de vários atores, não é? Exato. Todos no mesmo palco, mas que são provenientes, têm todos um ponto em comum, obviamente que é o mar, tirando os artistas, não é? Claro. Pronto. Mas que todos vêm dar o seu contributo, ou seja, os investigadores podem dar o seu contributo, as empresas dão o seu contributo, os pescadores dão o seu contributo, não é? E todos estão ali no mesmo palco e penso que nestes eventos estabelecem grandes contactos e que se podem fechar grandes negócios. Ao mesmo tempo temos o público e o público vem beber tudo isto, vem conhecer quais é que são as empresas de pescado, ok? Que estão localizadas aqui no concelho, o que é que até podem oferecer, o que é que têm para vender, produtos que as pessoas muitas vezes não conhecem e acabam por ver numa feira, não é? Pronto. Contacto com os pescadores, com as tradições, com as artes de pesca, contacto com a gastronomia de mar, ou seja, isto basicamente é dar aqui uma continuidade àquilo que nós somos e claro, que é extremamente importante e que eu tenho muito receio que com o tempo que se perca, porque acho que efetivamente quem nos representar tem que ter uma forte ligação ao mar, porque não tem lógica, porque atenção, Peniche não é só mar, não, de todo. Nós não nos podemos esquecer, não é, que nós temos aqui parte das nossas freguesias, são freguesias rurais, não é, e que têm excelentes produtos também e que eu acho que é ótimo. É um mix que se exatamente, pode... nós podemos juntar o melhor que a terra tem com o melhor do nosso mar, pronto, mas efetivamente nós não nos podemos esquecer que quem ouve o nome de Peniche automaticamente vai associar ao pescado e que
que é muito importante nós continuarmos a dar esta força a Peniche e reforçar sempre as nossas tradições. Eu acho que se nós perdemos as nossas tradições, ou se elas forem sendo gradualmente apagadas, nós deixamos de ser quem somos. As coisas não têm lógica. Nós temos que ter vínculo a alguma coisa, ou a várias coisas. E o nosso vínculo à pesca é indissociável. Muito bem. E olha, e falando de pesca, tu tens tido aqui um contributo inestimável nesta questão da valorização do carapau, da cavala, destas espécies, da própria sardinha. Tens tido aqui um percurso assinalável naquilo que é a investigação em alimentação e sustentabilidade, na questão também da ciência. Patrícia, como sabes, está em construção o edifício Smart Ocean Open Labs, que vai disponibilizar um espaço para acolhimento de empresas da economia azul e startups com projetos nos domínios da aquacultura, da biotecnologia e também da inovação alimentar. Representa um investimento de 6,2 milhões de euros e é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. E vai ser uma realidade, está a avançar a olhos vistos. E muito bem. E que tem muitas entidades envolvidas, obviamente, logo à cabeça, como podia deixar de ser, presidido pelo município de Peniche, o município de Peniche, a Doca Pesca, a Nerlei, o Biocanto de Cantanhede, entre outras empresas privadas e associações que aderiram e muito bem a este projeto. Que papel pode ter o Concelho de Peniche com este laboratório vivo enquanto espaço de formação, promoção do empreendedorismo e também entrando aqui naquilo que é muito a tua área, valorização dos nossos recursos? Ou seja, esta tríade, formação, empreendedorismo, através daquilo que é os nossos recursos e também captação de investimento. Qual é que achas que pode ser a importância do Smart Ocean e que importância é que o município de Peniche tem que ter neste Smart Ocean? Eu acho que se calhar a maior parte das pessoas que não estão ligadas ao ensino superior, à parte do desenvolvimento, não têm noção do que é que vai ser o Smart Ocean. Para mim o Smart Ocean é uma coisa fantástica, ok? E sou muito grata, e não sou só eu, mas eu falo por mim, pelo desenvolvimento desta unidade aqui em Peniche, que eu acho que vai ser fantástico. Pronto. No entanto, ou seja, para que tudo isto funcione tem que haver aqui um dinamismo gigante, e esse dinamismo gigante vai conseguir afetar aqui muitos intervenientes. Vai conseguir afetar a população, não é? Porque, atenção, vão-se criar aqui postos de trabalho, em primeiro lugar, não é? Vão haver aqui investidores que vão ter que vir a Peniche, empresários que querem desenvolver novos produtos que vão ter que vir a Peniche, ou seja, isto tudo vai ser uma rede de contactos, claro, que vai beneficiar muito a população, porque daqui vão sair acordos fantásticos, e são acordos, não é, que vão ser desenvolvidos por empresas, basicamente, não é? Também pelo ensino superior, obviamente, e basicamente vejo aqui um conjunto de benefícios tanto para as pessoas que vão trabalhar nesta área diretamente, como para aquelas que são empreendedores aqui na área do pescado e que necessitam desenvolver novos produtos e que vão poder ver as suas vendas aumentadas porque vão introduzir nas suas fábricas novos produtos graças àquilo que vamos desenvolver aqui no Smart Ocean. Vamos ter mais investigadores, porque o Smart Ocean vai ter que empregar investigadores, vão sair mais estudos, o nome de Peniche vai se repetir mais vezes, sem dúvida. Pronto. Acho que o Smart Ocean vai ser uma lufada de ar fresco para o nosso concelho, mesmo que as pessoas ainda não percebam, porque é normal, não é? Bem, o que é que se vai fazer aqui no Smart Ocean, ou qual é que pode ser a proporção que o Smart Ocean vai conseguir atingir? Eu acho que o Smart Ocean vai ser... Vou equiparar um bocadinho como a vinda da universidade para cá. Okay. Quando o Politécnico veio para cá, bem comparado. Quando o Politécnico veio para cá, aumentámos aqui muito o número de jovens, o dinamismo, começaram-se a alugar mais casas, não é? Ou seja, a cidade ganhou aqui uma nova vida. E eu acho que o Smart Ocean, aquilo que vai fazer é contribuir para que Peniche tenha uma nova vida. Muito bem, antes de terminarmos, e Patrícia, deixa-me levar isto também enquanto recomendação, porque percebi e deduzi pelas tuas palavras e estou a interiorizar que, de facto, o município de Peniche e os seus autarcas também têm o dever
de explicar, elevar e trazer para o dia-a-dia das pessoas o que é isto do Smart Ocean e do Hub Tecnológico de Peniche. Também para garantir aqui um sentimento de pertença e um sentimento de orgulho pelas conquistas que a nossa terra tem e pelo aquilo que conseguimos e, portanto, esta identificação que fazes da necessidade de todos terem uma noção exata daquilo que é o Smart Ocean, cabe-nos a nós também, autarcas, contribuirmos para esse conhecimento da população. E, portanto, queria-te agradecer por essa nota. Que é assim, o Smart Ocean não é para ser um edifício fechado. Claro. O Smart Ocean está a trabalhar em prol da população. E a população tem que ter essa noção. E claro, cabe-nos a nós todos. Mas a partir do momento que nós começarmos a apresentar trabalho, Bem eu visto. acho que facilmente a população vai entender o que é o Smart Ocean, mas o Smart Ocean nunca se pretende que seja uma unidade fechada, nunca. Claro que não. A ideia é que aqui todos aqueles que estão ligados, sobretudo à área da pesca, à aquacultura, não é? Tudo, seja aqui à volta do mar, tenham o apoio das pessoas, não é? Que vão colaborar com o Smart Ocean, porque a ideia é desenvolver os negócios já existentes e criar outros negócios. E sempre que nós temos dificuldade, porque eu não consigo desenvolver um produto, porque eu tenho dificuldade numa formulação, a ideia do Smart Ocean é poder apoiar essas pessoas. Não podíamos estar mais de acordo. Patrícia Borges, muito obrigado pela tua visão inspiradora. Conseguiste provar que com os pés bem assentes na terra, mas com o coração no mar, é possível apostar na inovação, na gastronomia e nos eventos, enquanto motor de desenvolvimento do concelho de Peniche. A todos os que nos acompanham, faço votos para que continuem a ter orgulho do concelho de Peniche e apoiar aqueles que fazem do nosso território um lugar de excelência para viver, trabalhar e visitar. Até ao próximo episódio do nosso podcast Unidos por Peniche.